A direção do Internacional, enfim, se manifestou em relação à sua atuação no mercado de transferências. O vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, atendeu à Rádio Gaúcha, falou sobre os movimentos que estão sendo feitos pelo Internacional e deu, enfim, um fim na novela Tyson. E isso aconteceu através de um contato feito pela direção do Internacional com um jogador, onde houve a recusa. Tyson não jogará no Internacional e a partir de agora está livre para assinar a sua renovação com o PAOK da Grécia. A gente fala também a respeito do interesse que existe de negociar o atacante Luka, que deverá ser uma saída nesta janela da metade de 2025. Vamos falar sobre Antony, que teve o seu salário divulgado, informação que espantou muita gente em meio a sondagens para que ele deixe o futebol brasileiro. Falaremos também a respeito do negócio que acontece na Europa, que está muito próximo de ser sacramentado e deixar milhões de reais nos cofres do clube. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 26 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o fato do dia. O vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha. Enfim, saindo da toca a direção do Internacional neste período de pausa da Copa do Mundo de Clubes, onde o Inter esteve muito recluso, muito fechado, muito afastado. A reapresentação lá acontece neste sábado, mas a gente não teve declarações públicas de dirigentes do Inter que pudesse dar um tom de quais seriam os movimentos do Inter ou quais estavam sendo os movimentos do Inter nessa janela de transferências. E José Olavo Bisol atendeu à Rádio Gaúcha. Na entrevista, José Olavo Bisol, que tem como característica isso, tergiversar bastante, desviar o foco das perguntas, não ser exatamente um cara objetivo, ele afirmou que o Inter está ativo no mercado, mas que o mercado está inflacionado e que o Inter tem as suas condições financeiras de negócios a serem feitos. Além disso, não descartou a hipótese do Inter perder jogadores, o que de fato a gente sabe que vai acontecer. Falou sobre as sondagens que existem, por exemplo, em relação ao Vitão. Diz que nenhum jogador é inegociável, mas que se alguém sair vai vir uma reposição à altura, uma resposta genérica aí do José Olavo Bisol. Mas ele garantiu que o Inter está ativo no mercado, mas que o mercado tem apresentado valores inflacionados e isso dificulta um pouco os movimentos de serem feitos, mas ele disse, o que eu quero deixar claro é que estamos ativos e que estamos trabalhando e que sabemos a necessidade de reforçar, foi o que foi dito pelo dirigente colorado. Que foi perguntado a respeito de Tyson e deu uma resposta também não tão objetiva, mas não passando perto de um interesse do Inter pelo jogador. E no bastidor a gente soube da definição que acontece em relação a essa história. A direção do Inter procurou o Tyson e comunicou ao jogador que não há interesse do Internacional em contar com o meia de 37 anos. E a partir disso, Tyson está livre para assinar contrato com qualquer outra equipe, ou então para renovar o contrato com o PAOK da Grécia, que era o objetivo secundário, a gente pode dizer assim, do Tyson, já que ele mesmo manifestava que a sua prioridade, seu desejo era de retornar ao Internacional. O Inter entrou em contato com o jogador para dar um basta, para dizer, Tyson não virá para o Inter não tem interesse na sua contratação e agora ele deve renovar o seu contrato com o PAOK da Grécia. Ainda sobre mercado de transferências, uma outra informação importante dessa quinta-feira envolve o atacante Luka Holanda. O Luka recebe sondagens de outros clubes e deverá ser emprestado nessa janela de transferências da metade do ano. O Luka, ele tem contrato se encerrando no final dessa temporada, tá? E a ideia do Inter é não contar mais com o Luka, um jogador que não vai dar tanta resposta no entendimento do Internacional. Ele foi ultrapassado agora, por exemplo, pelo Ricardo Matias na hierarquia de atacantes. Portanto, a ideia é liberar o jogador
para que ele busque outro clube, talvez por um contrato de empréstimo e depois assine um vínculo em definitivo. O jogador está no mercado e pode ser emprestado para outro time do futebol brasileiro ainda nessa janela ou até para um time do exterior, mas é uma definição que existe em relação a uma provável saída na janela do meio do ano, tá? Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o goleiro Antony. Uma informação que foi trazida pelo Wagner Martins sobre o salário do Antony, que choca a todos. E que a partir disso existe um desejo do jogador de uma ampliação contratual para, claro, receber um aumento salarial em meio às sondagens que existem do futebol italiano pelo goleiro. E a gente falou sobre isso no vídeo que gravei na tarde dessa quinta-feira. É só conferir aqui no canal para saber as últimas e o futuro de Antony, que foi o único jogador do Internacional que atuou em todas as partidas dessa temporada de 2025. Uma última informação, a gente já vem trabalhando com isso aqui há alguns dias, mas os portais espanhóis estão dando a negociação já como fechada, tá? E há poucos detalhes do anúncio. O fato do Atlético de Madrid ter sido eliminado da Copa do Mundo de Clubes acelera esse processo, que é a compra de Johnny, volante do Real Betis, formado no Internacional e que está indo agora para o Atlético de Madrid. Valores na casa de 30 milhões de euros, dos quais o Inter tem um percentual, 20% de plusvalia. Arredondando, a conta vai dar 30 milhões de reais para o Internacional por este negócio. O Inter tem 20% da plusvalia, que é a valorização do jogador em relação ao preço que o Inter vendeu, 20% de 24 milhões de euros, que dá 30 milhões de reais, tá? Uma conta simples. Mas é um valor que o Inter conta, que vai ser importante para que o Inter bata a meta de 160 milhões de reais em vendas nesta temporada e que deve ser batido já nos próximos dias com o anúncio desta compra que está prestes a acontecer, principalmente a partir da saída do Atlético de Madrid da Copa do Mundo de Clubes. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem nesta sexta-feira, jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, já que não há jogos pela Copa do Mundo de Clubes. Sexta-feira tem Criciúma e Avaí, jogaço para você apostar. Joga na KTO com responsabilidade, o site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!